Se te dissessem que a vida não faz nenhum sentido e que tudo bem com isso. Esse vídeo é um convite a pensarmos a vida sem mentiras, sem ilusões, sem falsas esperanças e como as coisas se transformam quando você tem essa percepção, como as coisas mudam de cor quando você desmascara a falta de significado da existência e passa a viver apenas aquilo que há para ser vivido, apenas as verdades, apenas as coisas mais concretas que existem à nossa frente, e não aquilo que que sobrevive do imaginário, que sobrevive de nossas ilusões, de nossas vontades místicas e de outras coisas parecidas. Este é o tema principal do livro O Estrangeiro, de Albert Camus, que é um dos filósofos mais proeminentes do século XX, e vai trabalhar justamente essa questão do sentido da vida, ou melhor, da falta de sentido da vida, de como a vida está independente de significados, de razões, de roteiros. Não existe um roteiro pré-definido para seguirmos, não existe uma linha de conduta para nos guiarmos. Nós estamos lançados à nossa própria sorte, à deriva, e nós temos que lidar da melhor forma com isso, coisa que pouca gente faz, né? E aí no livro nós temos o personagem Messou, que é o protagonista da história, e que é um homem completamente atípico, é um homem que se guia apenas pelas suas vontades basais, pelas vontades mais primitivas que ele possa ter, pelas sensações, né? Está o tempo todo tentando saciar suas vontades primitivas e ignorando o resto, ignorando o futuro, ignorando o passado, ignorando as circunstâncias mais alargadas e se preocupando apenas com os seus prazeres primários. Então, O Estrangeiro é um livro curto, mas bastante incômodo, né? Bastante profundo, porque ele nos faz refletir sobre essa falta de significado da existência. Ele nos faz refletir sobre a falta de materialidade de nossas ações, de nossas esperanças, né? Ele mostra como tudo está desprendido de um objetivo maior, como as coisas são gratuitas, as coisas não existem por uma razão, elas simplesmente existem, calharam de existir e poderiam não ter existido e daria na mesma, né? E o Messou, ele escancara isso de uma forma muito gritante, ele mostra como a vida é essa coisa mesmo desvelada, essa coisa nua, crua, que a gente costuma ignorar para nos sentirmos melhor. E é aí que entra a filosofia do autor do livro, que é o Albert Camus. Então, através do livro, ele queria transmitir a sua filosofia de uma forma mais palatável, né? Mais fácil de ser lida, de ser compreendida, através de um livro de ficção, de literatura, e ele consegue fazer isso, pelo menos a meu ver, muito bem. E a partir daí a gente tem uma grande noção de sua filosofia, que é a filosofia do absurdo. O Albert Camus, ele é considerado, apesar de ele próprio não se considerar, ele é um dos filósofos existencialistas, mas ele tem suas peculiaridades, ele engendra a sua própria teoria, né, que é essa filosofia absurdista. Então, ele está ali lado a lado com Sartre, com Simone de Beauvoir, um pouco com Kierkegaard, um pouco com Heidegger, até mesmo com Nietzsche, mas claro, com suas próprias características. E a filosofia do absurdo do Camus vai se basear basicamente em uma pergunta: por que as pessoas não tiram a própria vida, né? Porque as pessoas, ao perceberem que a existência é gratuita, que a existência é desprovida de qualquer significado intrínseco, universal, metafísico, transcendental, porque elas não desistem de existir? E aí ele vai passar toda a sua carreira filosófica discutindo o porquê disso acontecer, e ele defende que não aconteça, ele defende que, apesar dessa falta de significado, nós nos mantenhamos vivos, porque há muito a ser vivido para além de qualquer
de qualquer simbologia, de qualquer mística, de qualquer esperança. O homem não precisa ou não deveria precisar de esperanças, de sentidos para existir e para viver bem. Ele pode viver muito bem a despeito dessas coisas. Só que isso só acontece depois de um tempo de absorção do absurdo, né? E no primeiro momento você se espanta com esse absurdo. Então, o Camus vai dizer que o absurdo é a quebra de expectativa, é a diferença entre o que você quer e o que acontece de fato. Então, o absurdo, ele age como, na filosofia do Camus, ele age como essa disrupção entre o mundo e o homem. O homem, ele quer do mundo sentido, ele quer do mundo significados, ele quer do mundo um roteiro, uma receita de bolo dizendo o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, o que ele precisa cumprir para alcançar a felicidade. Só que o mundo não entrega nada disso. O mundo entrega indiferença, o mundo entrega apatia. O universo não está nem aí para você, não está nem aí para a vida humana. Então, existe esse choque, né? A gente quer uma coisa, a gente encontra outra. Isso é o absurdo. Essa é a filosofia absurdista, esse enfrentamento da falta de sentido do universo e do descobrimento dessa falta de sentido. E o Messou, que é o personagem de O Estrangeiro, ele enfrenta esse absurdo, né? Então, o livro já começa com ele relatando a morte da mãe e relatando isso de uma forma muito indiferente, muito apática. Fala, não, minha mãe morreu, talvez hoje, talvez ontem, não sei ao certo. E ele vai ao enterro e não se mobiliza muito, não chora, não demonstra muitas emoções, e quando alguém pergunta, ele fala, não, ela morreu, as pessoas morrem, né? O que é que eu vou fazer? A culpa não é minha, não posso fazer nada. E essa é claro, uma ação radical, extremista, mas que demonstra o que o Albert Camus queria dizer com a aceitação e, ao mesmo tempo, a revolta contra o absurdo, né? Você o aceita porque não tem o que fazer, né? Não tem o que ser feito, não tem como lutar contra isso. O mundo é isso, o mundo não dispõe de significados, não dispõe de sentidos. Então, seria muito bobo, seria muito pueril você ficar brigando contra isso. E revolta no sentido de que você, apesar de entender isso, apesar de não lutar contra isso, ainda assim você vive, ainda assim você se alegra, ainda assim você faz coisas do seu interesse, mesmo sabendo que nada disso tem significado. Então, por um lado, você aceita o absurdo, você não luta contra ele, e por outro lado, você se revolta contra ele, mostrando que, apesar dele, você vai continuar vivendo e você vai continuar tendo as suas satisfações. Existem alguns outros filósofos que nós podemos utilizar para interpretar o estrangeiro para além do seu criador, do Albert Camus, como, por exemplo, o Heidegger, né, que falava sobre a aceitação da morte e sendo assim, sendo a aceitação da morte a única via para uma vida autêntica, né? Então, você aceitar a morte, como o Messou faz no final, sem querer dar muitos spoilers, é a única forma de você encarar a vida da forma como ela é, né? É a única forma de você se desprender de todas as coisas que impedem você de viver conscientemente, de você ter clareza do mundo e caminhar, enfim, livremente para o seu destino final. A gente também pode utilizar do Nietzsche, né, com a sua concepção de verdade pós-criação humana, pós-nascimento, pós-modernista, talvez, e ver em Messou também um pouco disso, né, de criação do seu próprio código de conduta. O Messou ele estava muito alheio às concepções sociais que ele estava inserido, né, tanto é que o título do livro é O Estrangeiro porque ele estava ali em um local onde ele não se encaixava, né? As atitudes dele, essa apatia diante da morte da mãe, a apatia com a namorada, a apatia com o crime que ele vai cometer lá pelas tantas,
tudo isso transforma ele em um estrangeiro, em alguém deslocado, alguém que não faz parte daquele meio. Então ele criava o seu próprio jogo, criava o seu próprio código de conduta, e isso dá para ser interpretado também à luz de Nietzsche. Temos muito de Sartre, né? Sartre falava sobre a condenação à liberdade, sobre nós engendrarmos nossa própria história o tempo todo, que é muito parecido também com o que o Camus vai falar, e que o Meursault mostra claramente, né? Então ele está se envolvendo com essa liberdade, principalmente na segunda parte do livro, em que ele percebe com mais clareza o absurdo da existência e abraça esse absurdo e aproveita a vida como ele talvez nunca tivesse aproveitado. E aí a grande reflexão, talvez, para o livro e para este vídeo é pensarmos na vida maquinal que levamos na maior parte do tempo. O Camus fala em seu livro, em seu ensaio, O Mito de Sísifo, que as pessoas elas acordam, elas tomam café, elas pegam transporte para o trabalho, elas trabalham, almoçam, voltam para casa, jantam, dormem, e no outro dia elas acordam, tomam café, pegam transporte, trabalham, jantam, almoçam, jantam e voltam, e dormem e voltam no outro dia a fazer o mesmo, e o mesmo, e o mesmo, e vão repetindo essa vida automática sem se dar conta de que estão vivos, né? Nós, na maior parte do tempo, agimos em rotinas exaustivas, nós agimos em uma vida casual, em uma vida cotidiana que nos impede de experimentar a vida da forma mais autêntica que poderia ser experimentada. E essa é uma venda que colocamos em nossos olhos e que nos faz nos distanciar da percepção do absurdo, da percepção da vida como ela realmente é. E aí eu acho que vale a reflexão para cada um de nós de a gente tirar essa venda, tentar tirar essa venda, tentar perceber que as coisas que nós fazemos, em última instância, não levam para lugar nenhum, né? Em última instância, o que temos é a morte, e se não abraçarmos essa falta de sentido, se não percebermos que estamos agindo feito robôs, apenas satisfazendo a vontades alheias e vontades nossas que nós nem conhecemos, a gente não vai ter nenhuma experiência real na nossa existência aqui neste mundo. Então, talvez é a grande reflexão do Camus, do livro Estrangeiro e da filosofia do absurdo como um todo. Liberte-se da vida maquinal, liberte-se de uma vida automática, você não é um robô, você é um ser humano, e para viver a sua vida da forma mais autêntica que você puder, você precisa se dar conta de que as coisas que você faz não são o que definem você, as coisas que você faz não podem ser o absoluto da sua vida. Você precisa de mais, você precisa ser autêntico, você precisa ser um pintor que vai criar algo novo, que vai fazer da sua vida algo que você realmente quer e não algo que precisa ser feito por conta da burocracia, por conta do emprego, por conta dos estudos, seja lá do que for. Então é isso, talvez a noção da falta de sentido da vida não seja o fim, seja o início de uma jornada muito mais proveitosa, muito mais autêntica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem sempre à vontade para deixar comentários. A gente pode continuar essa conversa por aqui e a gente se vê logo mais.